Beleza? Primeira coisa, não vou usar nenhum brush de textura. Então esses brush maluco tudo aqui, esquece isso aqui. Não quero me apegar a isso, porque muita gente vê uma pintura digital e já começa aquela agonia. Ah, o brush. Eu sei que é clichê reclamar disso, mas por que que a galera reclama tanto disso? Por que é importante eu fazer essa observação aqui? Porque não é o brush que vai dar o resultado, né, velho? Então, vamos fazer com um pincel básico. Se for o caso, se a gente quiser dar uma texturinha diferente, lá no final a gente brinca um pouquinho com os brushes. Se eu tiver de bom humor. Mas por enquanto não precisa, pô. Deixa esse de brush pra lá. Esse de brush, ficar preocupado com brush, coisa de maluco. Então vai ser aqui, ó. Pincéis básicos, é o redondo, básico, duro mesmo e acabou. É isso, só vou usar os basicões aqui, certo? Fluxo e opacidade, deixa eu ver esse aqui, ó. Esse aqui é ótimo. Fluxo e opacidade, ó, controlados pela pressão da caneta. Isso aqui pra começar tá bom demais. O que é que eu vou fazer? Eu tô com a imagem dentro do Photoshop aqui. E eu vou fazer o seguinte. Velho, eu sei que a imagem a fotografia foi toda pensada, esse enquadramento, ele tem uma composição legal, e foi pensado assim, blá. Mas eu não sei se eu quero manter esse enquadramento não, mano. Eu acho que eu quero simplificar um pouquinho a nossa vida ou não. Não, vamos manter o enquadramento, vai. Vamos manter o enquadramento um pouquinho. Vamos deixar o enquadramento aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou nem usar seleção, eu vou só fazer um desenho aqui numa camada nova, mais ou menos do enquadramento que eu quero. Opa, dá uma voltada ali, pá. E vamos começar a partir dessa base aqui. Vou começar com o desenho, né, velho? O desenho. Então, aqui é o ponto que eu quero o tempo todo voltar com vocês, viu, bicho? Encarar o processo de maneira muito consciente. Quem já foi meu aluno aqui sabe como eu encho o saco com essa parada. O que é encarar o processo de maneira consciente? É eu não ficar, velho, viajando e começar a chegar aqui do nada, começar a jogar umas cores ali, depois voltar para fazer o desenho, e depois mete luz e sombra, depois volta para as cores. Aleatório. Não, meu processo ele é muito consciente. Ele precisa ter etapas, velho, que se constroem de maneira, vamos colocar assim, de maneira o mais construtiva possível. Então, eu estabelecer uma base sólida no desenho, no rascunho, que eu consiga entender, por exemplo, no nível do desenho, algumas informações importantes como a forma gráfica, a forma bidimensional da imagem, da referência, e como que eu posso exagerar ou não. E aí forma gráfica envolve o quê? Proporções, né? Envolve o design, os shapes, como são as formas gráficas, né? Deixar a forma mais interessante, como que a composição nesse caso está pensada para deixar esse espaço vazio em cima, por exemplo. Enfim, então esse é o momento. Depois disso, talvez no nível bidimensional ainda, do rascunho. Boa, Douglas, salve meu parceiro. No nível da forma 2D ainda, no nível do rascunho, na verdade. Tentar explorar, tentar entender a forma tridimensional também. Exatamente o que o Bruno falou. Então, por mais que eu não esteja imaginando um resultado aqui agora, evitando ao máximo, tipo, eu não gosto de pré-visualizar o que eu vou fazer. Tipo assim, eu vou fazer tal coisa XYZ desse jeito. Imaginar exatamente como vai ficar, que normalmente isso gera frustração. Eu tento lidar com o desenho em tempo real. Eu fiz uma linha, o que essa próxima linha vai me dar o quê? Qual vai ser a próxima linha a partir dessa? E essa próxima vai levar para qual próxima? E essa vai levar para qual? E aí eu vou construindo o meu desenho até chegar no resultado. Só que isso Bruno falou tudo, vai tornando o resultado previsível, né? Eu vou organizando o meu processo de maneira a ter algum, não muito, mas algum nível de controle. E é sobre o controle que a gente está falando aqui. Quando eu falo de processo, eu estou falando sobre ter controle do que eu estou fazendo, tá? Então, vamos lá, deixa eu começar aqui, tirar essa brincadeira e vou só tentar organizar então essa ideia que está aqui. Eu tenho uma mesinha ali mais ou menos aqui, eu vou marcar só perceba como eu tô, vou até pegar outra canetinha aqui para ajudar a gente a explicar alguns conceitos aqui. Tem uma canetinha, uma outra ferramenta que eu uso aqui, ó, mas só pensando na forma, nos espaços aqui, ó, entre a mesa e o enquadramento. Eu reflito mais uma vez sobre o enquadramento. Será que o enquadramento tá legal? Tá bom o suficiente. Não acho que, sabe, errar um pouquinho para um lado ou um pouquinho para o outro vai afetar tanto assim o resultado, não. Beleza. Tem um ângulo mais para cima. Ó, você vê ó, as palavras que eu estou usando. Eu estou pensando em termos de ângulo, de forma, de espaço. No primeiro momento, eu tento ter essa percepção, né? Então, por exemplo, eu não vou... Olha uma ideia de processo muito interessante. Eu não vou começar já a fazer o caulezinho da abóbora e partir para... Não, velho, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar achar uma forma genérica aqui que mais ou menos ocupa esse espaço, porra. Isso é um ponto-chave, né? Simplificar. Então eu vou decompor essa abóbora aqui, você pode pensar como uma série de formas super complexas que estão fazendo esse movimento meio que de meia-lua a partir do centro. Não, mas tudo bem, isso é isso mesmo. Mas vamos simplificar um pouquinho essa ideia?
a princípio, só para ocupar o espaço. Então, será que podia ser um pouco mais embaixo, um pouco mais em cima? E aí você vai ajustando nesse... Porque se isso aqui tá funcionando, velho, nesse primeiro momento, você tá com a base para funcionar depois, né? O que não vai adiantar é você ter um rascunho, né? Que vai ser o seu alicerce da parada, né? Se não tem um rascunho sólido, meu amigo, aí o pau vai comer. A parada é muito difícil de você conseguir resolver bem depois. Tem muitos artistas que são experientes que conseguem fazer isso, né? Que já lida com o processo como um todo de maneira mais intuitiva, né? Através da prática, né? Isso vai acontecer com você também. Mas não é a maneira mais eficaz de você aprender, né? De você melhorar o seu resultado, certamente não. Eu sou absolutamente apaixonado pela ideia do processo, né? De tentar controlar o meu processo. Ó, você vê, a partir daquilo eu já vou encontrando outras informações. Então, dentro daquele espaço circular, eu já moldei um pouquinho a forma, já busquei encontrar aqui dentro mais ou menos onde é que está aquele caulezinho. Eu percebo que, quanto a espaço, eu tenho diferenças realmente com relação ao enquadramento aqui, mas eu não vou, sinceramente, dar muita bola para isso agora, não. Deixa lá. No caso, a gente aumenta aqui um pouquinho o enquadramento, foda-se. Também não estou preocupado com isso agora. Porque não é não é o meu objetivo com esse trabalho aqui, mas poderia ser em outros momentos, né? Coisa mais normal do mundo. E eu gosto de explorar muito, eu gosto de pensar esse rascunho quase como um escultor. O Miguel Rodrigo seguiu aí, salve, meu parceiro. É quase como um escultor de argila. Eu sempre que eu falo pra galera, eu dou esse exemplo, sabe? Botar ali os blocos de argila e você vai moldando, né? Exato. Assim, o lance do fazer idêntico, o Caio falou aqui, ó, né? Sempre ouço falar que se é para fazer idêntico, é melhor você imprimir a foto. Perfeito. Mas assim, a gente tem que sempre tomar cuidado para que isso também não seja uma desculpa, né? Uma desculpa para eu não consigo fazer idêntico, então eu vou fazer de qualquer jeito, né? Tipo assim, calma, não é também, não vamos fazer Oi, cara, o que é isso, man? Também te amo, meu amigo. Não vamos também fazer a parada ser uma desculpa, né? Isso é importante, tipo, beleza. Eu poderia fazer idêntico? Poderia. Eu ia demorar pra caralho aqui, acertando minuciosamente os detalhes, ia torrar minha paciência? Ia. E vale a pena, nesse caso em particular aqui? Não vale. Por exemplo, alguma coisa que vale a pena aqui que eu não tô fazendo legal e o que eu percebo agora, esse é o lance do processo, ó, gente. É estar percebendo os erros antes de você chegar no final. Porque não adianta eu não perceber os problemas aqui agora e chegar no final e ter uma imagem problemática. Eu tenho um problema grande aqui, na minha opinião. Qual é esse problema grande que eu tenho? Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só abrir a minha outra ferramentinha aqui, ó. O que é que eu percebo? Eu percebo que, por exemplo, a minha abóbora, de maneira geral, ela está muito vertical. E aí todas essas linhas estão meio verticais demais. Isso trava o desenho, né? Deixa o desenho meio... E a pintura, eventualmente, consequentemente, meio engessada. Você vê que na fotografia ela tá meio inclinada, né? Ela passa uma vibe mais inclinada, ó. Aqui foi um problema. Tá verte mais. Perfeito. Então aqui... Aí essa hora... Eu não vou nem usar uma seleção aqui. Eu vou lá e vou desenhar de novo. É até bom que serve como esse momento aqui que eu tô desenhando, rabiscando. É bom que vai me servir como uma espécie de aquecimento. Então eu posso buscar uma estratégia para melhorar isso. Por exemplo, volta naquela forma mais básica. Já tentando fazer com essa forma mais básica uma coisa mais inclinada, buscar um eixo, ó, de inclinação, que vai me ajudar a orientar todas as outras linhas a partir dessa daqui, tá ligado? Ó, aí eu vou... E aqui o desenho é o ponto-chave, né? Então poderia ficar também uma ideia que me surgiu, ó, vim fazer a curvinha toda bonitinha, como é na foto, né? Aquela curvinha certinha, mas pô, será que não ficaria da hora eu dar uma quebrada nessas linhas com coisas um pouquinho mais retilíneas? Para deixar uma coisa um pouquinho mais dinâmica, usando desse pequeno, médio e grande nas linhas. Como assim, Kaique? Pequeno, médio e grande, ó. Então as linhas não são uma curva mais uniforme, embora é uma curva interessante, mas ó, estou usando de uma variação de linhas, pequeno, médio, grande, que torna isso aqui um pouquinho mais, talvez um pouquinho mais, como é que eu posso dizer, mais tátil, né? Assim, mais duro, assim, dá um aspecto um pouquinho mais estimulante visualmente. Nesse caso aqui, ó, eu posso ir ajustando. Então, eu tô realmente pensando como um escultor aqui. Não no sentido da tridimensionalidade, de estar fazendo isso aqui o mais tridimensional possível, mas no sentido mesmo do estar ajustando, estar moldando a forma. Então, eu tô riscando... Eu gosto de sujar muito nesse rascunho. Eu gosto de explorar muito. Para mim é um momento de exploração mesmo. É como se eu estivesse puxando de um lado, esticando do outro, mexendo, tentando ver qual o momento que o meu olho ele vai... Fala, putz, agora tá legal, hein? Não assumindo que a primeira ideia é a melhor. Normalmente é o contrário. A primeira ideia costuma ser a pior, porra. Primeira ideia
costuma ser a pior, né? A primeira ideia é aquela que todo mundo tem. Então aqui eu tô tentando ser bem exploratório. Ó, por exemplo, esse caulezinho ele pode vir mais para baixo um pouquinho, eu acho. Não para deixar mais parecido com a imagem, mas para deixar mais legal essa que eu tô fazendo. Sabe, esse lado maior, esse lado menorzinho. E esse caule, vou fazer ele ultrapassar um pouquinho mais aqui aquela forma que aparece no fundo é muito legal também. Ó, fazer um bloquinho menor, um bloquinho maiorzinho. Sempre pensando nessa variação. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de fazer 3 bloquinhos iguais, vamos buscar melhorar isso aqui, fazer um menor, um maior e um médio, por exemplo. Isso torna isso aqui muito mais interessante. Ó, isso é desenho, isso é design, né? E muitas vezes eu vou olhar para aquilo ali e com a mentalidade de pensar nas curvas individualmente, ó, a gente acaba não relacionando elas. Então a relação de diferença entre elas é que é legal pra caramba. Fala, Fagner, que saudade de você, man. Perdeu não, pô, tamo no comecinho aqui ainda. Puxa uma cadeira aí, senta aí, pô. Ô, Elber, dá uma cadeira pro cara aí, pô. Ô, Ícaro, man, para de jogar bolinha de papel no seu colega, bicho. Que viagem é essa? Porra é essa, man? Cadê a educação, bicho? Rapaz, a galera... Meu Deus do céu. Ó. Ô, Luquinhas, para de... Tira isso da boca, Luquinhas, por favor. Meu Deus. Ó, para um primeiro rascunho eu resolvi algumas ideias, mas tá muito sujo, aí já tá começando a me atrapalhar, na minha opinião. Então o que é que eu vou fazer? Vou localizar mais ou menos onde é que eu quero aquela brincadeira ali. Opa. Localizar mais ou menos onde eu quero esse espaço aqui da mesa e vou dar uma refinada, né? O Douglas falou que tá triste lá no fundão. Pera aí, os cara, pelo amor de Deus. Isso aqui é um outro programa, Caio. Caio perguntou o que era essa barra de ferramentas à direita. Isso aqui é o Epic Pen, que é um outro programa que eu uso para fazer as anotações na tela, na aula, tá ligado? Falar, ó, aqui, olha aqui, ó, isso aqui. Tá ligado? É um outro programa, chama Epic Pen. Bom, beleza. Eu vou fazer o seguinte. Vou dar uma apagadinha aqui, ó. Diminuir a opacidade um pouquinho. Normalmente nesse primeiro momento, nesse primeiro rascunho, embora ainda tem muita coisa que deixa a desejar, eu estava pensando num nível mais bidimensional. Embora já tem coisas aqui que se referem a... que dizem respeito à tridimensionalidade do objeto, né? Em questão. Mas eu vou tentar refinar um pouquinho mais, porque eu não quero esse desenho sujão desse jeito não, definitivamente. Eu poderia ir por alguns caminhos, né? Nesse momento aqui agora. Eu poderia, se quiser, até já assumir que ele está ok assim. Eu poderia fazer isso. E partir para uma pintura já, para blocar mais ou menos aqui as cores que eu quero usar. Pode ser uma possibilidade, né? Ir direto já fazendo com cores, mas eu vou ainda assim fazer uma camadinha de um desenho um pouquinho mais refinado. Então vamos lá. Alguns dos gomos aqui não me chamam tanta atenção em termos de forma. Eu vou tentar pegar só ele. Você vê que ele é bem mais... A linha de baixo ela é muito mais orgânica, para trazer um pouco disso. E as linhas de fora eu vou tentar trazer mais essa quebra um pouquinho mais pesada, né, nos ângulos. Mas só definindo melhor mesmo também. Acho que nesse primeiro momento, depois daquele rascunho ali, uma estratégia válida aqui, ó, só buscar refinar. Ficou tão legal, né? Vamos trazer um pouquinho mais para baixo, a forma um pouquinho melhor. Vamos jogar aqui, ó, esse momento, esses gomos aqui eu tenho que ter eles bem estabelecidos, né? Entender que esse que eu estou desenhando aqui agora está na frente daquele que está passando por trás. Então, evidenciar essa sobreposição, ó, de rosa aqui. E esse é o T da sobreposição, né? Que indica que uma área, um objeto, uma região está na frente da outra. Ó. E aqui está na frente desse, e esse já está na frente desse, e por aí vai. É algo que eu acho que vai ser muito importante no momento da pintura também. Então tem um pouco disso, né? Tem coisas que eu estou já... tentando prever aqui, que na verdade dizem respeito a uma etapa mais na frente. Lá na frente eu vou ter que resolver bem essa parada aqui, então eu preciso que essas linhas que não devem aparecer no resultado final informem o máximo possível, né? Porque na verdade o que são essas linhas aqui? Elas são espaços para me ajudar lá na frente a dizer assim, ó, bicho, aqui você tem uma área de uma cor. Dali em diante você vai mudar a cor. Então são muito mais guias para eu trabalhar com as cores, né? Embora, claro, que nesse momento isso aqui está basicamente exclusivamente representando o objeto, mas essas linhas, se você olhar bem, na verdade elas estão determinando muito transições de luz e sombra e outras coisas. Inclusive eu vou trabalhar com linhas mais específicas para, por exemplo, essas manchas verdes, essas manchas azuis, poderia ser bem-vindas. A área de luz e sombra eu poderia separar através de linhas também. E eu pretendo fazer isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Vamos aqui devagarinho, e desenhou e veio. Ó, aqui embaixo eu vou tentar mudar um pouquinho essa forma para evidenciar
esse apelo mais gráfico que eu estou buscando nessa abóbora. Ok, eu já ia me empolgando ali fazendo uma sombrinha, mas tá bom. Por hoje tá bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só então colocar aqui melhor, dar uma refinada de leve nessa mesinha, embora eu não vou nem me preocupar muito, porque isso aqui eu vou... É simples o suficiente para que eu já me... Deixa para me preocupar lá na frente quando eu tiver com as... Resolvendo, por exemplo, as cores de vez, né? Então eu posso deixar isso lá para frente. Eu acho que para um ponto de partida, isso aqui tá bom, tá o suficiente legal. Como é que eu garanto que tá o suficiente legal? Porque o que acontece? Eu tô numa aula aqui com vocês, conversando, um mini curso, a gente tá conversando, meu cérebro está concentrado em conversar com vocês. E isso vai acontecer com vocês também. Você está desenhando, pensando em várias coisas, distraído, vai e volta. E, eventualmente, a nossa cabeça ela vai pregar uma peça. A gente vai se acostumar com o desenho. Então, existe um recurso muito básico, que vocês já devem ter ouvido falar, mas que é muito importante de pontuar aqui, porque quando eu realmente percebi a diferença que faz, mudou a minha vida no desenho, na pintura, que é o lance de você espelhar a tela. Espelhar a tela me ajuda muito a ver isso aqui por uma, digamos assim, uma nova ótica e reparar se talvez, por exemplo, uma área chama mais atenção que outra. Se algum erro, alguma coisa que eu deixei passar ali está muito chamativo. E eu acho que sim. Dá um mini ataque, né? Pô, primeira vez que você saca isso, tá todo torto o desenho, todo esquisito, bicho. Quando eu espelhei aqui, eu já notei algumas coisas que eu não gostei tanto. Então, por exemplo, eu achei que esse lado tá muito arredondado e esse lado tá muito anguloso. Meio esquisito, não tá legal. Ah, Kaique, mas a abóbora lá, ela não é também simétrica, certinha. Não importa, né? Eu não desenho o que eu tô vendo, eu desenho o que eu gostaria de ver. Então eu vou pegar isso daqui e dar uma aumentada, dar uma quebrada nesses ângulos, um pouco mais, deixar, ó, uma identidade mais próxima, né? Então tinha meio que duas identidades diferentes, do lado direito e do lado esquerdo. Tinha duas estéticas diferentes, uma com curvas e outra com retas. Claro, isso é muito bom em dados contextos, né? Mas nesse caso aqui em particular não está funcionando muito bem, não. Acho que agora já melhora um pouquinho. Vocês têm alguma observação? Alguém observou alguma coisa que eu não notei aí, por exemplo? Querem fazer me dar um feedback? Fiquem à vontade, tá? Inclusive, galera, pra gente montar... Porra, tô sentindo falta de construir aqui uma nova tradição aqui com vocês. E qual pode ser essa nova tradição? Como toda sexta-feira a gente tem a proposta de fazer... Flipei o meu e um lado tava bem torto. Então aí você corrige e ajusta. O encontro das linhas embaixo... Quais, rapaz? Isso aqui? Sim, sobre a tradição. Quando a gente flipa, flipar é importante que seja um hábito. Inclusive, eu deveria ter flipado antes aqui. Eu acho que num primeiro momento é ainda melhor. Eu acho que eu posso até mudar um pouco mais esse... Na verdade, eu tô chamando de caule, mas não é caule, né? Isso aqui é o talo da parada. Não tá meio esquisito ainda. Podia resolver ele um pouquinho melhor. Ó, já acho que talvez aqui embaixo eu poderia ter um... Não, mas aqui como vai ter a sombra, eu acho que ele vai ajudar a tirar um pouco do olho daquela região. Então eu vou manter assim. Boa. Aí tem algum atalho para falar? Não, não tem. E aí a gente tem que atribuir um atalho nesse caso, no Photoshop, né, Caio? Então, no Photoshop você tem que vir aqui em imagem, rotação de imagem e virar tela de pintura horizontalmente. Porra, um saco ter que ficar indo aí toda hora. Então eu mudei o atalho. Vim aqui em editar, atalhos de teclado. Então eu estou no editar atalhos de teclado nas ferramentas. Eu preciso estar no menu do aplicativo, né? Afinal, isso aqui é a barra superior, menu do aplicativo. Então eu vou buscar em imagem, lembrando imagem, aí procuro por rotacionar, a rotação de imagem. Aí aqui dentro tem virar a tela de pintura. Pronto. Eu botei o F1, que o F1 era o menu de ajuda do Photoshop, porque às vezes você aperta sem querer, abre lá o site da Adobe, sei lá. E às vezes é chato ficar abrindo essa parada toda hora, então eu já mudei para tirar dois coelhos numa caixa d'água só.